Olá, olá, boa noite, boa noite. Boa noite, gente. Eu vou deixar 2 minutinhos só, para dar tempo do Instagram avisar todo mundo. Boa noite. Tudo bem, Natália? Pessoal, boa noite. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que tá na minha cabeça há muito tempo pra falar. Muito tempo que, sabe quando a gente tem um assunto que às vezes fica indo e vindo na mente toda hora pra falar? Então, é esse assunto, porque eu acho muito interessante aí essa questão da roda zodiacal, né? E quando a gente aprofunda um pouco mais na astrologia, da gente entender o porquê de certas coisas, de onde veio, né? Algumas teorias, as informações realmente elas têm um porquê de ser. Então, essa questão da roda zodiacal eu acho muito interessante, é um assunto que eu sempre gostei também. Porque faz muito sentido quando a gente entende essa dinâmica aí, né, no mapa astral. Então é um assunto que eu já tava querendo trazer há muito tempo. Bom, gente, já dei uns 2 minutinhos aí para dar tempo do Instagram avisar todo mundo. Eu já vou começar aí também, respeito a todo mundo que entrou no horário, né? O que eu vou falar hoje? Hoje eu vou falar sobre a lógica da roda zodiacal. O que é a roda zodiacal? É aquela mandala astrológica ali, a mandala astrológica que a gente tem, todos nós temos uma. Mas quando a gente tira desse campo do mapa astral mesmo, que é uma coisa pessoal, é aquilo ali que é de cada um de nós, quando a gente vai olhar essa roda, o que a gente chama aí de natural aí, que é Áries como primeiro signo, Peixes como último signo, tem uma lógica de ser, tem um motivo para Áries ser o primeiro signo, tem um motivo para Touro ser o segundo signo, tudo tem uma razão. Ali não é à toa que Áries ocupa aí a posição de primeiro signo do zodíaco, Libra, o sétimo signo do zodíaco. Então, toda essa sequência, ela tem uma lógica. Então, não é por acaso. Existe todo um sentido de todos esses aspectos vão um complementando ao outro e a gente consegue entender melhor o porquê. A primeira coisa também que eu quero mencionar aqui é que para a gente entender essa sequência, a gente tem que tirar um pouco dessa né, impressão que a gente tem que signo necessariamente é uma pessoa, porque não, signo não é uma pessoa. Tá? Signo é uma unidade ali de medida de tempo, tá? Mas não é uma pessoa. Então, quando eu vou falar de Áries, não necessariamente eu estou falando de uma pessoa de Áries. Eu estou falando do que Áries representa. Assim como qualquer outro signo, eu vou falar de Gêmeos, eu estou falando do que Gêmeos significa. E quando a gente entende essa roda zodiacal, o motivo de cada um ser ali ter essa posição, por que Gêmeos vem depois de Touro? Por que Câncer vem depois de Gêmeos? Por que Leão vem depois de Câncer? Tem toda uma lógica por trás disso. Então, quando a gente entende essa lógica, a gente entende essa sequência, a gente começa a entender principalmente que um signo não necessariamente é uma pessoa. Um signo é uma unidade de tempo. Então, para a gente entender uma pessoa, a gente precisa entender o mapa astral completo. É por isso que o mapa astral completo ele é tão importante, porque o signo por si só não vai dizer tudo sobre uma pessoa, né? Quando eu vou falar sobre Gêmeos, eu não posso pegar aquela característica, né, que a gente estuda sobre Gêmeos e integrar totalmente em uma pessoa que nasceu quando o Sol estava no signo de Gêmeos. Por quê? Porque cada pessoa tem um mapa, ela tem um monte de influências ali. Tem o contexto, né, que ela vive, que ela cresceu.
a educação, a cultura, uma pessoa, por exemplo, que nasceu numa Arábia Saudita e tem um mapa e um desenvolvimento diferente, obviamente, de uma pessoa que nasceu no Brasil. Se você pegar o mesmo mapa e uma pessoa que nasceu lá e uma pessoa que nasceu aqui no Brasil, é claro que é muito diferente como tudo isso vai se desenrolar, porque esse contexto, essa cultura faz toda a diferença. Então é por isso que quando a gente fala de signo, das características de um determinado signo, não necessariamente a gente está falando de uma pessoa que nasceu quando o Sol estava naquele signo, tá bom? Então, entendido isso, gente, só um segundo que eu vou pegar. Ai, acho que não tá aqui. Só um segundo, gente. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu lembrar alguém que tem ascendente em Áries. Peraí. Só 3 segundinhos. Eu vou abrir aqui, que eu tava tentando ver se eu tinha algum mapa fácil de uma pessoa que tem o ascendente em Áries, só pra mostrar pra vocês o que é essa sequência que eu vou mostrar aqui pra vocês, tá? Só pra ficar um pouco mais fácil de entender o que eu vou mostrar. Tô tentando lembrar um dos meus clientes que tem ascendente em Áries, não vou mostrar o nome aqui, claro, mas vou mostrar como que é essa roda zodiacal e como que isso funciona aí pra gente. Peraí. Só um momentinho. Só que o programa sempre abre rápido, ele não depende da internet, mas como eu preciso dele agora, ele não está abrindo rápido. Bom, o que eu vou mostrar? Peraí, Melissa. Meus pets estão participando aqui. Melissa. Lembrei, gente, de uma pessoa que tem esse ascendente. Vou mostrar aqui pra vocês. Vocês já estão acostumados, né, gente, dos meus pets participarem das minhas lives, né, dos meus vídeos. Vou mostrar aqui rapidinho. Ó, não vou mostrar o nome dessa pessoa, mas, ó, a roda zodiacal, quando a gente fala de... Os signos estão, né, nessa roda natural, é quando o Áries ocupa a primeira casa, Touro ocupa a terceira casa, Gêmeos a quarta casa, Câncer, Gêmeos a terceira casa, Câncer a quarta casa, tá bom? Então, é essa sequência aqui que a gente vai estudar hoje. Eu vou explicar pra vocês por que quando a gente estuda astrologia, Áries é o primeiro signo. Tanto é que o ano novo astrológico a gente sempre comemora quando o Sol entra no signo de Áries. A gente não comemora, nós astrólogos a gente não costuma comemorar o ano novo. Aí, o ano novo astrológico não é no dia 1º de janeiro, é quando o Sol entra no signo de Áries, porque ele é o primeiro signo, Touro é o segundo signo, né? Então, é essa sequência aqui que eu vou explicar, tá? Então, dito isso, né, vamos começar. E a importância que tem da gente entender essa sequência é pra gente conseguir já começar a criar dentro da nossa mente essa lógica, então, de como que um se complementa ao outro, tá? Eu até coloquei lá deixa eu pegar o que eu tinha postado aqui pra vocês. Eu até coloquei a divisão que a gente tem aí, que os 5 primeiros signos, que Áries, Touro, Gêmeos, Câncer e Leão, eles são os chamados aí signos pessoais. Os outros signos, né, que aí vem Virgem, Libra, Escorpião, eles são chamados os signos de transição. E depois, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes, eles são os signos coletivos. Então, a gente divide também dessas 3 formas para a gente entender melhor o porquê que cada um deles ocupa essa posição. Então, a primeira divisão que a gente faz é essa. Quais são os signos chamados signos pessoais, quais são os signos chamados signos de transição e os signos são chamados signos coletivos. Eu até separei aqui para algumas características aí para a gente conseguir entender um pouco mais e por que isso foi atribuído àquele signo. Bom,
Áries, começando então por Áries. Áries, ele representa aí, quando a gente estuda o signo de Áries, o período de Áries. Então, lembra, signo é uma unidade de medida do tempo aí. Então, quando a gente estuda esse período aí que o Sol está no signo de Áries, a gente o que a gente normalmente associa a esse período, associando então a esse signo de Áries? A iniciativa, esse impulso, essa questão da faísca da vida, sabe? Esse iniciar, é o plantar uma semente, é o começo das coisas. Então, quando a gente estuda Áries, esse período, a gente já associa a essas características. Então, ele é o primeiro signo dessa divisão que a gente chama dos signos pessoais. Por quê? Porque a gente fala daquilo, né? O signo de Áries representa muito o eu, aquilo que é mais o que é meu que vai para o mundo. Então, esse desenvolvimento muito profundo até do que é você entender quem é você no mundo. Então, Áries representa muito isso, essa faísca da vida, esse começar as coisas, dar início. Então, sempre que a gente quer associar aí o início das coisas, isso é muito com a força ariana. Então, por isso que Áries, ele é o signo 1 do zodíaco. Então, da roda zodiacal, Áries é o signo que ocupa, né, a casa 1 aí, dessa roda zodiacal natural, porque lembrando que o mapa astral, cada um tem o seu. Então, por exemplo, eu tenho Virgem na casa 1, uma outra pessoa tem Escorpião na casa 1. Eu estou falando da roda zodiacal natural aí, tá? Por isso que só para vocês não confundirem tá, mas é um Áries, mas eu tenho Câncer, então tá errado. Não, é que se você tem Câncer na casa 1, é que aquilo lá é o seu mapa astral, é uma coisa muito, tipo, é sua, é o seu mapa de nascimento, com todo ali um significado. Mas na roda zodiacal, Áries, ele é o signo da casa 1, por isso, porque ele representa o início das coisas, o começar mesmo, essa faísca, o impulso pra gente ir lá fazer, o plantar sementes. Eu até separei algumas características aqui. A gente, vamos lá, a independência. Então, essa questão da independência pro ariano é extremamente importante, porque ele acredita no eu. Então, Áries é o acreditar no eu mais profundo, daquilo que eu tenho e que eu posso ir lá fazer sozinho. Então, essa independência aí relacionada ao signo de Áries, lembrando, gente, não necessariamente a pessoa ariana, mas ao signo de Áries. Quando a gente estuda o signo de Áries, essa independência é muito relacionado ao eu posso, eu vou lá, eu faço, eu dou início às coisas, eu começo. Então, de uma forma independente, ou seja, eu não dependo de outra pessoa para dar início a algo. Então, essa força aí do vou lá e eu começo é muito relacionado a Áries. Então, ele é o que dá o pontapé, é o vai lá e faz, né? Assertividade, então, essa questão de ir lá, de fazer, a questão da liderança, a competitividade até do eu quero começar e eu quero começar logo, a coragem também, então isso é bem relacionado aí ao signo de Áries, porque a coragem do quê? De dar início às coisas, a coragem de ir lá e fazer. Então, eu quero algo, eu vou lá e eu dou início. Eu quero algo, eu vou lá e começo. Eu dou início. Então, é muito relacionada a essa questão ariana, que é a coragem de ir lá e fazer as coisas. Então, existe uma confiança. Essa coragem aí, ariana, vem da confiança de perceber que ele pode fazer, que ele é capaz de fazer, então ele vai lá e faz. Então, quando a gente associa aí Áries com o signo o primeiro signo do zodíaco, é muito por essas características, porque ele vai lá e faz. Então, tem essa força de eu vou lá, eu faço, eu quero, eu faço, eu preciso, eu faço, eu acho que é certo, eu vou lá e faço. Então, ele dá início às coisas. Então, é o primeiro signo aí da roda zodiacal, é o primeiro signo quando a gente analisa dos signos chamados pessoais.
tá? E aí vocês vão entendendo agora, um por um, o porquê que pessoal. Então, lembra que eu comentei que Aquário, Peixes, Capricórnio, Sagitário são chamados coletivos? Tem um porquê. Existe uma lógica mesmo da representação daquele signo por eles serem mais relacionados ao coletivo, tá? E por isso é importante sempre lembrar que aqui é o signo puro que a gente está analisando, não necessariamente uma pessoa, porque senão pode associar com então Capricórnio, Aquário não é algo pessoal. Sim, é algo pessoal, mas a representação daquele signo, né? O que ele faz, né? As características e como a gente, inclusive no nosso mapa também consegue entender isso. Então, Áries é o signo da casa 1 por conta disso. Então, o próximo signo aqui é o signo de Touro. Deixa eu pegar as características que eu anotei aqui. Touro, então, é o segundo signo. Por quê? Aqui, gente, assim, eu até, um parênteses, eu fiz uma live falando sobre os elementos. E nessa live que eu falei sobre os elementos, eu expliquei bem explicadinho como que cada signo se encaixa naquele elemento, por quê? Então, Áries, ele é do elemento fogo, ele é cardinal. Então, Touro é do elemento terra, ele é da qualidade fixa. Então, isso também, acho que essa live vai ajudar muito também, para quem não viu, depois veja, porque vai ajudar muito no entendimento aqui também dessa lógica dessa roda zodiacal, tá? Porque tem os elementos e o complemento disso que faz todo sentido aí. Então, voltando, Touro. Touro é um signo do elemento terra e ele é de uma qualidade fixa. Então, Touro representa os 5 sentidos, o corpo físico. Então, Áries começou, ele deu início às coisas. E quando chega em Touro, existe essa necessidade do quê? De colocar em prática, materializar aquilo que Áries começou. Então, Áries vai lá, ele começa, e Touro, ele vem para quê? Para falar, não, agora a gente precisa colocar em prática isso. E Touro também é relacionado ao corpo físico, tá? Então, os signos pessoais, eles são relacionados a 5 tipos de corpos, né? De qualquer forma. Então, Áries é esse corpo mais do... o corpo foi criado, essa faísca de vida. Touro é o corpo físico. Por quê? O signo de Touro, a gente estuda muito, que uma das características do signo de Touro é essa percepção muito aguçada que ele tem dos 5 sentidos. Então, isso para o corpo físico, para coisas palpáveis, é muito importante. Então, Áries deu início, então foi o início da vida. Touro já começa a ter essa percepção do corpo físico, dos 5 sentidos, da importância disso e da importância de materializar as coisas, de colocar de trazer as coisas para um plano mais da matéria, para um plano mais palpável do o que eu faço. Então, é como se, na lógica aí, na sequência, é como se Touro olhasse para o que Áries começou e falasse, tá, e agora? Como eu coloco tudo isso em prática? E como que eu materializo isso? Então, por isso que Touro é muito relacionado com essa questão de materializar as coisas, porque realmente é algo muito, muito forte. Eu até, das características que eu separei aqui, que os taurinos... Ai, gente, peraí que meu celular ficou na frente. Os taurinos, eles têm essa questão, né, de buscar uma materialização das coisas, porque através daquilo que ele materializa, ele sente muita segurança, porque é uma outra busca muito grande do taurino. O taurino, ele busca segurança, o taurino, ele busca estar muito apoiado em coisas palpáveis, o ver para crer, né? Os signos de terra tem muito essa questão do ver para crer. Ele se apoia nessas coisas para ele se sentir seguro. Então,
ele é o que vai materializar. Outra coisa, a imagem aqui que eles têm, né, de ter essa coisa sensorial muito aguçada. Então, eles sentem muito, tudo acaba sendo muito sensível ao taurino quando diz respeito aos 5 sentidos, né? Eu coloquei aqui o poder de materialização das coisas e não fazer nada aí no impulso. Então, o taurino, ele, como ele é o segundo, ele do zodíaco, ele é ali o que tá materializando, digamos assim, o que Áries deu início, o que começou, a vida que começou em Áries precisa tomar forma e ela toma forma em Touro, tá? Então, ele não faz nada no impulso. São mais objetivos, né? Mais focados. Existe a perseverança, a constância, porque se Áries deu início para aquilo se materializar e aquilo permanecer na vida, em Touro precisa ter uma constância, porque como que as coisas vão acontecer, como que as coisas vão se manifestar nesse mundo aí material, nesse plano físico, se não tem uma constância. Porque quando a gente entende um pouco mais da força ariana, normalmente não é associado, né? Normalmente não é associado à constância, porque a Áries é essa coisa do movimento, de estar sempre querendo coisas novas, novos estímulos. Então, quando chega em Touro, que existe essa constância, essa perseverança, essa coisa mais determinada realmente, tá? Então, só recapitulando, em Áries a vida começa e em Touro a vida toma corpo, essa questão do corpo físico começa a fazer sentido, tá? Quando a gente vai para o terceiro, que é o terceiro corpo aí chamado, né, que é o corpo intelectual, a gente chega então em Gêmeos. Então, Gêmeos é o terceiro signo aí da roda zodiacal. E Gêmeos representa o corpo intelectual, porque Áries começou a vida, Touro materializou aquilo ali, e quando chega em Gêmeos, existe a necessidade das trocas, existe a necessidade de trocar para poder aprender e disseminar, porque Gêmeos é muito associado a essa troca por conta disso, porque quando ele troca, ele absorve informações ali daquele meio e ele leva informações para aquele meio. Então, essa troca, esse corpo intelectual é muito importante, tá? Para o que a gente chama de níveis pessoais. Então, para a vida acontecer, é muito importante essa troca, esse campo intelectual, que é como a gente decodifica o mundo, de como a gente percebe o mundo, de como a gente troca realmente, de como a gente absorve as informações e como a gente leva essas informações para o nosso meio. Então, por isso até que Gêmeos é muito relacionado à comunicação, tá? A comunicação, a ser a biblioteca do zodíaco, de ser o corpo intelectual também, de buscar sempre estar aprendendo muitas coisas. Então, em Áries deu início à vida, em Touro isso se materializou, e quando chegou em Gêmeos, tem a necessidade de trocar para aprender com as relações e também de buscar mais informações, porque o geminiano, né, a força aí, quando a gente estuda essa força geminiana, é o quê? É de trocar para aprender e trocar mais, Então, o geminiano, ele aprende e ele quer transmitir. Então, ele aprende mais e vai transmitindo, e assim vai. Eu anotei algumas características aqui. Quando chega em Gêmeos, existe a curiosidade, porque é o quê? Eu quero um mundo novo, eu quero entender algo diferente para poder mudar também, porque em Gêmeos já começa a mudar um pouco mais aí essa dinâmica, porque em Áries, em Touro, existe uma dinâmica ali que em Gêmeos já muda bastante. Então, existe essa curiosidade do o que é o mundo, ele quer explorar. Então, o geminiano é muito curioso, ele quer explorar, né? Comunicação, né? O saber de tudo um pouco, é o que a gente chama de que Gêmeos é a biblioteca do zodíaco, né? A agilidade, o raciocínio ágil, a flexibilidade. Então,
Em Áries começou, em Touro materializou, em Gêmeos começou a existir a necessidade da flexibilidade. Para quê? Para entender os processos anteriores e receber os novos, né, os que estão por vir. E essa questão também de entender a impermanência da vida, porque Gêmeos, por ter já o aprendizado aí de Áries e Touro, ele já consegue perceber que existe uma impermanência na vida. Então, se começou em Áries, depois mudou para Touro e depois muda para Gêmeos, quando chega em Gêmeos, ele já tem informações suficientes para entender que dentro dessa dinâmica da vida, porque a gente está falando sobre a vida, dentro dessa dinâmica existe algo que muda. E por isso que quando a gente fala de Gêmeos, a gente associa muito a isso, do quanto eles entendem que a vida é uma impermanência. Nós estamos o tempo todo mudando, a vida está mudando. É até aquela máxima, né, de que a única coisa que tem realmente permanente é a mudança. Então, em Gêmeos já tem essa percepção, tá? E aí a gente vai para Câncer. Então, quando a gente sai de Gêmeos, que tem essa troca, que tem essa busca por conhecimento, quando a gente chega em Câncer, a gente se conecta com o que a gente chama de corpo emocional. Nem sei se eu tinha colocado isso para vocês, acho que do corpo não. A gente entra no que a gente chama de corpo emocional, né? E aqui, Câncer é um signo do elemento... e Gêmeos, gente, só é do elemento ar, tá bom? E da qualidade mutável, tá? Mais detalhes dos elementos é o que eu mencionei. Tem uma live que eu falei só sobre os elementos, tá bem explicadinha aí, do porquê que cada signo pertence a tal elemento, tem toda uma explicação também. Nada na astrologia, gente, é do nada. Isso aqui é maravilhoso. Não tem essa coisa do, uma coisa é só aquilo, e nada é do nada. Não existe do nada na astrologia. Gêmeos era do elemento ar. Não é do nada, tem toda uma explicação por trás. Então, tem isso lá. Então, Gêmeos é do elemento ar, qualidade imutável. Então, voltando para Câncer. Câncer é do elemento água. E aí já entra na qualidade cardinal, que é a que dá inícios. E aí, falando dos corpos, né, dos 5 primeiros signos do zodíaco, que a gente associa, né, esses corpos, esses 5 corpos, e aí são signos que a gente divide nessa questão pessoal. Câncer faz a gente entrar em contato com qual corpo nosso? O corpo emocional. Então, por quê, né? O elemento água na astrologia fala do nosso contato com as nossas emoções. Fala desse contato que a gente tem com o mundo mais... esse mundo nosso mais profundo, de entender as nossas questões. Então, eu até separei também algumas características aqui de Câncer para falar para vocês. Coloquei a empatia. Então, quando a gente entra em contato com o nosso corpo emocional, a gente entra em contato com a nossa empatia, né? Porque o signo de Câncer é associado muito a ser muito empático, né? Os signos de água são, mas o signo de Câncer, como ele tem essa questão do impulso de ir em busca daquilo que pode nutrir o outro, que pode melhorar a vida do outro, principalmente as pessoas do meio ali íntimo dele, as pessoas que ele se relaciona mais, né? Assim, a família, principalmente. Então, é muito da empatia, a amorosidade, a sensibilidade. Então, quando chega em Câncer, e já existe aquela sensibilidade para as emoções. Então, olha que interessante a questão dos corpos, né? Em Áries, esse contato com a faísca da vida. Então, o corpo, né, dá início às coisas. Em Touro, o corpo, né, aí o físico mesmo, 5 sentidos, a coisa palpável. Em Gêmeos, o corpo intelectual, é quando, existe aqui algo que precisa ter mais conhecimento, precisa ter trocas, mas em Câncer a gente já entra em contato com, ok, entendi, é legal, né, as trocas, é legal aí a vida, a materialização, mas e o emocional? Como fica? O emocional é importante. Então,
Quando chega em câncer, a gente entra em contato com esse nosso corpo emocional, a gente entra em contato com essas conexões emocionais, que eu coloquei aqui, conexões emocionais, porque em câncer é quando começa as conexões emocionais, é quando percebe-se essa necessidade de ter conexões emocionais. Em Gêmeos existem as conexões intelectuais, em câncer existem as conexões emocionais, e que elas são extremamente importantes também. Então, a sensibilidade, o apego às raízes, e aí em câncer começa então a gente a analisar, a entender como o ser humano se conecta com as suas raízes, como ele é conectado com aquele lugar de origem, de onde ele veio, daquilo que ele é, porque as nossas raízes falam muito de quem nós somos, né? De onde a gente veio, né? Que a gente faz parte. Então, por mais que às vezes a pessoa não conviva tanto com a família, mas aquele ambiente é extremamente importante, porque é de onde ela veio, ela faz parte daquilo lá. Qual é a conexão emocional que aquela pessoa tem com aquele meio, que aquela pessoa tem com aquele ambiente. Então, em câncer é quando começa essa percepção, essa necessidade de entender que a gente não pode ficar só preso ao corpo do vida, eu existo, nem só ao corpo físico, nem só a esse corpo intelectual, que o corpo emocional também é importante. Então, passando para Leão. Leão, a gente já entra na questão do corpo criativo, que aí a gente já trabalhou e assim, outra coisa que é muito da lógica da roda zodiacal os signos, né? Cada signo ele vai tendo é como se ele tivesse um entendimento dos signos anteriores. Então, por isso que tudo que cada signo representa faz muita lógica quando você olha para os anteriores. O que Câncer representa tem muita lógica quando você olha os anteriores, quando você olha o que é trabalhado em Gêmeos, o que é Touro e o que é em Áries. Quando você vai para Leão, tem muita lógica quando você olha o que foi, né, trabalhado em Câncer, o que foi trabalhado em Gêmeos, Touro e Áries, e assim vai. Então, quando chega em Peixes, que a gente fecha a roda zodiacal, o que Peixes representa faz todo sentido para essa conexão aí de todas essas características. Gente, se tiver um pouco confuso, vai me sinalizando aí se vocês estão conseguindo entender, porque às vezes a gente acha que tá conseguindo, fazer entender, mas às vezes está um pouco confuso, tá? Depois, se vocês me sinalizem, se tiver alguma dúvida, vocês podem ir me falando também. Então, Leão é o contato com esse corpo criativo. Por quê? Porque quando chega em Leão, a gente já trabalhou a vida, o corpo físico, o corpo intelectual ali em Gêmeos, o corpo emocional ali em Câncer. E quando chega em Leão, a gente sente a necessidade de criar, de colocar para fora, de colocar os nossos talentos no mundo. Existe uma necessidade, quando chega em Leão, uma necessidade pessoal de colocar aquilo que, né, todo esse trabalho no mundo. E aí é quando a gente começa a entrar em contato com os nossos talentos, quando a gente consegue começar a querer criar coisas, é a energia criativa mesmo, é o contato com esse corpo mais criativo. E separei algumas características aqui de Leão também, né? Essa questão da criatividade, porque leoninos aí, né, quando a gente entende essa questão mais leonina, é muito voltada à criatividade, é um signo de fogo, da qualidade fixa. Então, a criatividade, então isso é muito interessante. A generosidade também, e é quando manifesta essa generosidade, como essa generosidade é expressa no mundo, de como essa liderança também, porque é uma liderança realmente muito do saber o que precisa ser feito, é uma liderança do o que ali existe de necessidade e da pessoa, né, dessa força leonina conseguir entender o que existe de mais importante para aquele momento, o que existe de mais importante para ser feito para que as coisas funcionem. Então, essa questão aí da liderança leonina
profunda consciência de si mesmo. Então, se a gente já, né, nessa lógica, vem entendendo que Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, trabalhou certas questões muito importantes, de corpos importantes. E quando chega em Leão, já tem embasamento, já tem ferramentas para poder conseguir entender essa consciência de si mesmo. Então, quando chega em Leão, já existe mais essa consciência de si mesmo e, a partir disso, essa vontade de criar coisas, de colocar o talento para o mundo, de colocar ali, ter essa autoexpressão. E aí, é por isso que também ele acaba sendo, então, o último signo de quando a gente, né, divide aí entre signos pessoais. E aí, agora, a partir de Virgem, do próximo que eu vou falar, a gente já entra no que eu até postei lá para vocês, que são os signos de transição. Então, Virgem, Libra e Escorpião são os 3 signos que estão nessa divisão aí da transição, signos de transição. E por quê? Quando existe todo, né, nesses 3 signos, já existe um entendimento de tudo que foi trabalhado nos signos anteriores e um preparo para trabalhar os signos, né, que estão vindo, que aí seria Sagitário, Capricórnio, Aquário, Peixes. Então, por isso que esses 3 signos estão nessa fase que a gente chama de transição, porque em Virgem, em Libra e em Escorpião, existe toda uma característica que é um apanhado realmente de tudo e um preparo para o que tem por vir, para o que vai expandir num âmbito mais coletivo, né? Que é que são os próximos signos aí. Então, deixa eu separar aqui. Cadê o negocinho que sumiu? De Virgem. Voltei. Virgem. Virgem, gente, então, é quando a gente sai dessa consciência mais individualizada de Leão e a gente vai para uma consciência de que a gente pode e deve ser útil ao mundo, a gente pode e deve ser útil às pessoas. Então, como que a gente pode trabalhar essa utilidade, o ser útil ao mundo, a consciência também de melhoria de processos, porque Virgem é muito relacionado a melhorias. Então, quando a gente estuda todas as características, né, bem profundamente de Virgem, isso é muito associado, porque Virgem tem esse olhar de melhoria para as coisas. Então, ele olha o que já existe e o que pode ser melhor, e ele consegue melhorar aquilo que já existe para um próximo nível. Então, ele deixa as coisas para um próximo nível melhor do que elas estavam. Então, entender um nível, melhorar, né? Entender esse nível que já existe, de tudo que já veio desde Áries, melhorar para os próximos ciclos. Então, Virgem é muito associado, né? Eu coloquei aqui a questão de ser muito questionador de tudo. Então, quando chega em Virgem, começa-se também os questionamentos de tudo que foi trabalhado até então. E existe essa questão do ser muito questionador, ser muito detalhista. Então, o detalhe é muito importante, o entender o detalhe é muito importante. Então, a partir do entendimento desse detalhe, de tudo que veio, ele consegue se munir de informações para melhorar os processos para o próximo nível. Muito legal, né, gente? Sou suspeita, né? Porque eu sou apaixonada nessa aqui, né? Então, partindo para Libra. Bom, quando a gente chega, então, no 7º signo da roda zodiacal, que é Libra, e que é o 2º signo aí, dos signos da fase de transição, a gente já sai. Porque quando Ai, gente, peraí que tá saindo aqui. Quando a gente entra em Libra, a gente sai daquela questão, porque Libra é o signo oposto a Áries. Então, tem os signos também. Depois, eu acho que eu vou preparar uma live, esse complemento, né? Explicar pra vocês esse complemento. Então, Áries é oposto a Libra. Então, em Áries, existe muita consciência do eu. E em Libra, já começa a consciência do, opa, não é só eu, e o outro?
como é o outro, né? Então, quando a gente sai aí de Virgem, que tem essa questão do melhoramento do processo e tal, do questionar o que já veio vindo, quando chega em Libra, já é sinalizado o quê? Opa, eu preciso pensar no outro. Existe o outro, não existe só eu. Porque ó, quando a gente vem percebendo, tá, Áries, eu, Touro, corpo físico, Gêmeos, o corpo intelectual, Câncer, o corpo emocional, Leão, corpo criativo, percebem que ainda tá, a gente tá desenvolvendo muito o eu, tem muito do eu ali, né? Mesmo que Câncer tem a questão do outro, Gêmeos também as trocas, mas isso ainda está muito dentro desse desenvolvimento mais profundo, desses corpos que são importantes realmente, né? Porque Câncer, do signo de água, tem muita essa representação do campo emocional mesmo, de você entender suas emoções, porque é algo muito profundo. Então, quando chega em Libra, existe aquela percepção do outro. Então, peraí. Tá, legal tudo isso que vocês trabalharam aí, né? Desde Áries, ok. Mas e o outro? Tá, e o outro? Então, começa-se essa percepção de que existe o outro na nossa vida e que ele tem uma importância. O outro é importante. E como que a gente precisa olhar para esse outro para dar atenção a esse outro de uma forma devida e que a gente consiga equilibrar tudo isso para seguir em frente mais forte, né? Então, eu coloquei aqui de características para Libra, né? A diplomacia, a busca pelo equilíbrio, sempre prezando aí, né, por essa harmonia e equilíbrio em tudo que eles vão fazer. Valorizam muito o outro e como o outro pensa, como o outro está, ele quer estar bem com todo mundo. Então, essa questão da diplomacia, do pensar, de querer o equilíbrio, principalmente nas relações, é muito importante para que ele fique bem. Então, Libra é muito relacionado ao outro por isso. Porque na roda zodiacal, nessa sequência, quando chega em Libra, existe esse entendimento de que não é só eu no mundo, tem o outro. E como eu posso me relacionar com esse outro de uma forma mais profunda, de uma forma mais harmônica, de uma forma mais feliz também. Porque quando você começa a se relacionar com as pessoas também, nem sempre isso é fácil. Então, mas existe em Libra uma busca constante para que seja um pouco mais leve, que seja um pouco mais tranquilo mesmo isso, né? E a gente entra em Escorpião, né? Escorpião, então, é dessa roda aí, né? Do signo, ele é o 8º signo, né? Da roda zodiacal. E ele é o último do que a gente chama de signo de transição. Então, a gente até chama, né? Fala muito do reino escorpiano, né? Porque é quando nessa roda. Ai, gente, é tão ruim, né? Não poder mostrar pra vocês assim, tipo. Meu sonho de princesa, acho que eu vou comprar aqueles clip chart que chama, não sei como chama, aqueles negocinho, pra eu ficar igual uma professora aqui, porque eu sou muito visual, gente, aí eu fico, tipo, querendo que vocês vejam o desenho que tá aqui na minha frente, porque aí eu fico me sentindo, assim, meio doidinha, com o dedinho, assim, tipo... Então, gente, esse negócio aqui, ó, tá... que eu queria mostrar, né? Eu sei que no YouTube dá pra colocar a tela, só que... Esse fica legal também. Enfim, momento de desabafo, porque um dia vocês vão entrar nessa live, eu vou estar com um quadro aqui, tipo, riscando. Porque eu sou bem vibe professorinha mesmo, eu sou muito visual, eu gosto de mostrar as coisas. Então, voltando. Do último signo aqui da transição, por quê? Esse reino escorpiano, quando chega em escorpião, é quando tudo se transforma para, enfim, entrar no próximo ciclo, né? Entrar no próximo grupo de signos, que aí a gente já entra no que a gente chama de coletivos, né? Porque os signos da transição, então, quando chega em escorpião, esse eu, essa mutação, né, do eu, né, pro outro, ele, enfim, ele é transformado. Então, existe essa mutação, essa transformação profunda para que a gente consiga entrar nessa
nesse processo da consciência coletiva, né, vamos chamar assim, quando a gente sai de todo esse processo e vai entrar na consciência mais coletiva, que é quando a gente vai entrar lá em Sagitário e tudo mais, existe essa transformação, porque é essa transição, porque ele é o último signo aí da fase dos signos de transição. Então, das características que eu separei aqui de Escorpião, de entender os próprios sentimentos e também entender o sentimento dos outros. Então, quando chega em Escorpião, existe muita ferramenta já para conseguir entender esse eu. Então, a gente tá trabalhando vários corpos desde Áries. Então, lá em Áries, tal, Touro, Gêmeos, Câncer, né, Leão, Libra, né, Leão, Virgem, Libra. Quando chega em Escorpião, já tem muita ferramenta para entender esse eu. Então, ele entende muito os próprios sentimentos e também dos outros aí. São muito observadores. Então, essa questão da escorpiana de observar, de conseguir compreender através dessa observação, compreende o mundo, compreende as pessoas. Então, é como se quando chegasse em Escorpião, tivesse um profundo entendimento desse eu, conseguisse fechar o ciclo e ir para um próximo ciclo, que é quando a gente entra aí nos ciclos dos signos chamados signos coletivos, tá? E aí, fechamos esse ciclo, entramos aí, finalizando, né, com os signos coletivos. E aí, nessa roda aqui, o que é interessante também, né? Quando a gente entende isso nesses bloquinhos, né, dos signos pessoais, os que têm importância na transição e tudo isso preparando para o coletivo, a gente começa também aí, né, abrindo um parêntese e voltando para o nosso mapa, a gente consegue entender também como que dentro do nosso mapa, dentro da nossa vida, e como que isso também se relaciona, como que essa lógica ela existe, como essa lógica ela se estabelece na nossa vida de tudo que eu venho trabalhando dentro de mim, tudo que eu tento melhorar, tudo que eu faço pelo outro, tudo que o outro representa na minha vida, tudo que eu entendo de mim mesma, me transformo para acessar aí já a questão do coletivo, entende? Então, essa lógica, quando a gente já, né, traz para a nossa vida, para o entendimento do nosso mapa e para a nossa vida, ela faz muito sentido também, né? Gente, a astrologia é a coisa mais linda, né? Fala aí, gente. É por isso que nós, astrólogos, que tentamos trazer, né, aqui para vocês uma astrologia séria, é por isso que às vezes a gente tem assim, ó, mini infartos de ver tanta piadinha com signo, tanto estereótipo, tanta coisa, porque assim, gente, é tão rico o conhecimento, tem tanta lógica para as coisas, e aquilo quando a gente aplica na nossa vida faz tanto sentido e ajuda tanto, que é uma judiação se perder nessas piadinha besta, nesses estereótipos, porque tudo bem a gente brincar, também brinco bastante, assim, mas a gente sabe que isso acaba gerando nas pessoas uma crença nesses estereótipos e é péssimo, né? Porque assim, tem tudo uma lógica aqui. Bom, entrando então nos signos chamados coletivos, que aí trabalhamos todas essas questões, ok, chegamos então no entendimento de que, opa, ali em Libra começou, tem o outro, ali se transforma, opa, agora e o coletivo? Quando chega nos signos coletivos, existe um entendimento do indivíduo perceber que ele faz parte de uma coisa maior, é uma consciência maior. Não sou só eu dentro do meu mundo, sou eu dentro de um contexto maior. Então, quando entra, né, quando a gente chega nesses signos chamados coletivos, existe esse entendimento do não sou só eu dentro do meu mundo, sou eu dentro de um contexto maior. E como eu posso me relacionar dentro deste contexto, né? E aí a gente entra no primeiro signo, que é dos chamados signos coletivos, que é Sagitário, né? Então, o signo de Sagitário, deixa eu voltar aqui para a telinha das características.
Quando a gente chega em Sagitário, a gente já tem essa consciência do quê? De expandir. Então, expande o conhecimento. Então, porque Sagitário, ele se aprofunda. Então, tem informação suficiente para ele se aprofundar, né? Já tem muita coisa que foi trabalhada até chegar em Sagitário, né? Então, de Áries até chegar em Sagitário, muita coisa foi trabalhada. Então, como que todo esse trabalho, ele se relaciona, né? Para poder, quando chegar em Sagitário, ele pegar esse aprofundamento e expandir. Então, ele expande, tá? Então, o Sagitário é a conexão com a sabedoria, com horizontes sem limites. Então, a força sagitariana é muito disso, o horizonte mesmo que não tem limites. Então, ele pensa maior, ele pensa grande, ele quer mais. Então, é uma consciência mais expandida, quer expandir. Então, a consciência ali já não fica limitada, ela pensa muito em expandir. Então, é a conexão com ideais mais elevados também, sabe? Do como eu posso me conectar isso entendendo que eu não sou apenas eu dentro do meu mundo, sou eu dentro, né? É o meu indivíduo dentro de um coletivo. Então, como eu posso expandir tudo isso dentro desse coletivo? Então, quando chega em Sagitário, a gente já tem mais essa consciência, né? Mudando aqui para Capricórnio. Quando a gente chega em Capricórnio, já existe a estruturação de um sistema social, né? Porque Sagitário, ele quer levar o acesso ao conhecimento para o coletivo, né? Porque ele quer expandir. Então, ele se aprofunda e ele quer expandir. Quando chega em Capricórnio, já é a estruturação de todo um sistema social. Porque aí quando chega em Capricórnio, já é aquele conhecimento de, opa, vocês trabalharam tudo isso aí, legal, tá bom, Sagitário tá aprofundando e levando esse conhecimento aí, né, pro coletivo, mas tá. E a estrutura social? Não pode ficar esse negócio bagunçado, não. Então, quando chega em Capricórnio, é quase uma chamada mesmo de... Calma, gente, mas como é que a gente estrutura isso aqui como sociedade? Como a gente estrutura isso aqui no coletivo? Como é que é essa estrutura? Aí, esse entendimento também, ele é muito interessante, sabe? Porque quando chega em Capricórnio, que é um signo que a gente associa muito com a busca por objetivos mais estruturados, porque em Capricórnio estrutura-se antes de fazer as coisas, estrutura-se algo para ter um futuro. Então, esse entendimento também em Capricórnio de que o futuro ele precisa ser muito bem pensado, muito bem planejado para que tenha uma boa estrutura lá, né? E aí eu separei até algumas características aqui, né, capricornianas, né? O comprometimento, né? Porque lembra que quando chega em Capricórnio existe uma busca por estruturar uma estrutura social. E em Capricórnio existe um comprometimento muito grande com aquilo que ele se propõe a fazer. Então, ele vai se comprometer a estruturar ali esse social, estruturar tudo isso dentro desse contexto coletivo e ele vai se comprometer e vai se dedicar a fazer. Então, se dedica, são focados. A questão estratégica, coloquei aqui estratégica, né? Porque em Capricórnio a gente já tem a questão do fazer as coisas de forma bem estratégica. Porque se a gente está lidando com o nosso eu dentro de um coletivo, para que isso dê certo, precisa existir uma estratégia. E como que a gente, né, bola essa estratégia? Então, em Capricórnio, esse é o foco. Quando chega em Capricórnio, esse é o foco. Passando por Aquário, né? Quando chega em Aquário, a gente já expandiu em Sagitário, né? Sagitário aprofundou, expandiu. Capricórnio foi lá, estruturou, né? Estruturou o rolê. Tipo, esse rolê não é bagunçado, não. Vamos estruturar isso aqui. Como é que vai ficar a sociedade se a gente não estrutura isso direitinho? Quando chega em Aquário,
aí é o questionamento, né? Em Aquário já tem a questão da visão coletiva, tem a questão desses ideais, né? Desse entendimento dos ideais e busca por novos ideais. E aí são coisas já totalmente diferentes, porque quando chega em Aquário, aí, gente, já é outra pegada, né? Já é a questão do tentar entender tudo que veio, quebrar estruturas para dar espaço a novas estruturas. Então, em Aquário, a gente já entende que, ok, legal, tudo isso que foi estruturado, mas a gente agora precisa de algo novo, algo original, algo autêntico, coisas diferentes. E aí, em Aquário é muito associado a essa coisa do ser original, ser diferente mesmo, sabe? De ser. Tem até uma excentricidade aí quando chega em Aquário, por quê? Porque ele questiona tudo isso, ele entende todo esse processo que veio acontecendo, mas ele quer algo diferente, ele percebe o que pode ser diferente. E aí em Aquário a gente começa a questionar. E lembra que eu falei, né, gente? Quando a gente entende a lógica de ser, do porquê que Aquário é o 11º signo, a gente olha para o nosso mapa também e entende que naquela área que a gente tem Aquário, a gente manifesta essas características. É naquela área que você tem Aquário no seu mapa, que é a área que você questiona mais. Então, você tem onde? Você tem Aquário na área de relacionamento? Então, é nessa área aí do seu mapa, da sua vida, que você começa a agir dessa forma. Você é o momento em que chega que você questiona. Você questiona o que tem sido, se faz sentido, se não faz. Você busca ser autêntica, você busca pessoas autênticas. Então, você tem Aquário na área de finanças. É nessa área da sua vida que você manifesta isso. Então, entender essa roda zodiacal, a lógica de ser, tudo isso, ajuda em tudo. A gente entender o fluxo da vida, né? E entender aí dentro do nosso mapa, naquela área que a gente tem, aquele signo, como a gente manifesta essas questões, né? E finalizando, gente, tô quase finalizando no horário. Olha isso para uma sagitariana com Mercúrio Sagitário como eu. É muito difícil porque eu gosto de falar pra sempre, né? Então, tô quase terminando. Gente, segura aí, tô terminando. Enquanto isso, já vai me falando, gente, se vocês conseguiram entender, se tá fazendo sentido, ou se tá tipo assim, meu Deus, que viagem, né? Muita informação. Peixes, então vamos lá pro último signo da questão coletiva. Quando a gente chega em peixes, deixa eu trocar de tela aqui. Em peixes, é a conexão com a empatia e com essa questão do coletivo mesmo maior. A gente entender que a gente faz parte de um todo, de uma consciência muito expandida, sabe? Então, quando chega em peixes, essa compaixão, essa empatia, ela fica muito, muito forte. E aí começa-se a entender que nós fazemos parte de algo maior, muito maior do que esse sistema. Por isso que peixes é muito relacionado a essa conexão com o mundo não sutil, o mundo não palpável. Porque quando chega em peixes, imagina todo o entendimento dessa roda zodiacal. Quando chega em peixes, já entendeu, né, meio que tudo ali e já a gente entende que não, mas não é só esse mundo aqui, né, material, palpável. Existe um mundo sutil aqui. Existe algo maior que a gente faz parte e que é importante. Então, é por isso que peixes é o último signo. É como se finalizasse a roda zodiacal com aquele sentimento de entendemos tudo. Em peixes, quando finaliza aqui, essa representação, sabe? De eu entendi tudo até aqui, né? Tudo que eu vim construindo, eu entendi até aqui. Eu entendi o meu lugar no mundo. Eu entendi essa consciência maior das coisas, né? Das conexões. E as coisas começam a fazer mais sentido
né, nesse quesito, né? Na espiritualidade, nessa questão com o mundo mais sutil, a compaixão pelo outro, a capacidade que às vezes a gente tem de fazer um sacrifício em prol do outro, realmente, ser muito, né, empático, mas de verdade, né? Empatia de verdade. Quando chega em peixe, já a gente, com todo o entendimento que a gente tem, que foi sendo desenvolvido em todo aí esse processo, a gente consegue ter mais essa conexão, tá? Gente, é isso. Então, finalizo, né, aí com a roda zodiacal em peixes. Eu espero que vocês tenham conseguido entender aí essa lógica. Então, o intuito aqui, né, o objetivo era mostrar para vocês o porquê que cada signo tem uma posição, porque a gente fala, ai, Escorpião é o 8º signo do zodíaco, ai, Áries é o 1º signo do zodíaco, né, Leão é o 5º signo, total, sempre, né, é por conta disso, tá? Essa é a lógica por trás aí, desse conhecimento, tá? Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por estarem comigo aqui, né, nesse domingão, né? Boa semana pra gente, tá bom? Se alguém ficou com alguma dúvida depois também, quiser me mandar nos comentários ou por direct, tá? E sugestões também para as próximas lives, eu agradeço muito, tá bom? Beijo, gente. Boa noite.